Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, não é nada agradável o que eu vou gravar agora. Profecia do fim da Igreja Romana. É com muita tristeza que estamos aproximando do triste mês de outubro. Fico ainda mais triste de ver que a maioria dos católicos, cristãos católicos, prefere viver nas ilusões e na ignorância. As maiorias deles não gostam de ler a Bíblia, não quer conhecer as profecias, não gosta de ver falar de mortes, não quer ver falar do fim do mundo e dos acontecimentos presentes que está acontecendo com a igreja e com o mundo de hoje, que foi revelado por Jesus. Prefere viver nas ilusões, ignorância, como se isto não fosse realidade. Eu gostaria que todos se salvassem, mas para isto é necessário que todos estivessem preparados, mas não quer saber, e a igreja também vem enganando o povo, não fala a verdade dos que está acontecendo. Não quer estar preparados, por isso vai ser como as 10 virgens que está na parábola apresentada por Jesus. Como as 10 virgens que está na parábola apresentada por Jesus fez, destas 10 virgens, só 5 eram prudentes e estavam preparadas. E o noivo chegou, elas entraram com ele no banquete, e as outras 5 virgens imprudentes não estavam preparadas, chegaram atrasados e a porta já estava fechada e ficaram de fora. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 1. É bom que alguém que ouça essa minha gravação, caso alguém ouvir, que confira na Bíblia, porque tudo que posto aqui, tudo que gravo, é coisa bíblica. Não tem nada de minha cabeça. Não tenho intenção nenhuma de amedrontar o povo, de criticar a igreja, ou quem quer que seja. Porque ninguém tem culpa do que está acontecendo. O Papa não é culpado, os padres e bispos não são culpados. A culpa é justamente dos nossos pecados. É por causa dos nossos pecados que isso está acontecendo. Jesus disse assim, que se não fosse em razão dos escolhidos, esses dias não seria sofrido e abreviado. Então é por razão dos escolhidos que Deus abreviará esse dia. A maioria dos católicos prefere viver como as 5 virgens preguiçosas e imprudentes que não quer saber de nada, dos acontecimentos do fim dos tempos. Quando tudo for revelado, poderão perder a fé, porque não estavam preparados. Assim também é os católicos que não querem nem saber o que está acontecendo com nossa igreja. Isso para mim é muito triste, porque não podemos viver de ilusão, temos que viver de realidade. Não adianta, é triste, mas é realidade. Eu não tenho nada, a minha vontade é que todo ouvisse o que eu vejo, o que eu sei e o que Deus me revela. Vocês vão ver mais tarde, daqui a pouquinho, quando acontecer, quando for tudo revelado, daí vão ver que eu estava com a razão, que estava certo.
Muitos podem me perguntar, por que esse mês de outubro é triste? Por que é triste mês de outubro? Um mês alegre, festa de Nossa Senhora, mês dedicado, parece que é, se não for engano, o Santo Rosário, e um mês alegre. Por que este mês de outubro será muito triste? No ano passado, outubro do ano passado já foi triste, mas agora vai ser pior. No dia 30 de outubro, 30 de setembro do ano passado, eu postei no Facebook assim, porque eu sabia tudo o que ia acontecer no mês de outubro, no sino da Amazônia, as heresias, as hipocrisias, as apostasias e o desrespeito a Deus e a toda a nossa religião. E aconteceu debaixo dos olhos do Papa, bispos e cardeais. Agora, no mês de outubro, eu já previ, no dia 30 de setembro, que a partir de outubro, a igreja não seria a mesma. Mas as coisas estão acontecendo muito rápido. O que eu previa, que a igreja ia ser fechada no fim deste ano, aconteceu no princípio. A igreja se fechou no princípio. Deus está sendo mais rápido do que a gente pode pensar. E tudo vai ser muito rápido. E o negócio não tem mais volta. Pode crer que não tem mais volta. O que teve que passar, que está escrito, vai passar. Agora, nesse mês de outubro, será muito pior. Porque no mês de outubro está marcado para o dia 15 uma reunião de todos os poderes políticos, educacionais e religiosos do mundo. Todos os poderes políticos e religiosos do mundo vai se encontrar no Vaticano, na sede da Igreja Católica, para uma assinatura de um pacto global. Isso é muito importante que todos prestem atenção. Uma assinatura de um pacto global, político, religioso, que dará o direito, é um pacto educacional, político, religioso, que dará o direito de um só governo no mundo, uma só religião, um só líder que governa a igreja, a educação e a política. Nisto, o socialismo comunista tomará o poder sobre toda a terra e será o fim da Igreja Católica Romana. Muitos vão discordar, muitos vão dizer assim, e com toda razão. Muitos vão discordar e dizer, não, a igreja tem uma promessa de Cristo que os poderes do inferno jamais poderão dominá-la. Sim, isso é verdade. Está escrito, Mateus capítulo 16, versículo 18. Está escrito, os poderes do inferno jamais poderão dominá-lo. Está escrito, é a grande verdade, está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mas devido aos nossos pecados, a igreja será perseguida e crucificada como Cristo foi e depois ressurgiu. A igreja também será crucificada, sofrerá perseguição e depois ressurgirá na nossa fé, na fé daqueles que perseveraram até o fim. Esta fé, isto também está escrito, quem perseverar até o fim será salvo. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, com toda certeza, esta igreja vai sofrer, vai ser perseguida, vai ser crucificada, vai correr muito sangue, mas depois aquele que tiver fé firme, perseverar na fé, quando Deus vir agir, Deus acabar com o mal da terra, depois vai se juntar as pessoas que perseveraram na fé e vão formar uma igreja nova e haverá um bispo, um padre que ainda são conservador, que conduzirá a igreja
até a vinda de Cristo. Vai ser um tempo curto, mas vai ter. Vamos viver uma igreja pura, santa, sem perseguição, porque até esse tempo o demônio já foi acorrentado e já foi queimado, já foi liquidado. E os maldosos do mundo não existirá mais. Todos os inimigos da terra já foram destruídos. A igreja também ressurgirá da nossa fé. Esta está escrito: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, capítulo 13. O comunismo maçônico se instalou dentro da igreja e vai levar à perdição. Vão entregar a igreja ao anticristo, que reinará por apenas 1 hora. Está escrito: eles vão dividir o mundo em 10 partes e 10 reis tomarão posse. Isso aqui é o melhor. Quando o comunismo toma conta do mundo, que destruía a igreja, achar que destruiu a igreja, que acabou com tudo, e acabou com a política, com tudo, não tem mais ninguém contra, eles vão achar assim na pátria grande, que até o Papa Francisco fala dessa pátria grande, eles vão dividir, acabar com os países, acabou com tudo. Então eles vão dividir, fazer uma nova ordem mundial, dividir o mundo em 10 partes. E os 10 reis tomarão posse, cada um de uma parte, para governar. Deixa eu botar no escrito outra vez. Eles vão dividir o mundo em 10 partes, e os 10 reis tomarão posse na intenção de governar sobre as ordens do sumo pontífice, que será o anticristo. Apocalipse, está escrito Apocalipse 18, versículo 12 a 18. Veja no Apocalipse São João, capítulo 18, versículo 12 a 18. Depois de tudo consumado, eles terão somente 1 hora. Depois de tudo consumado, que eles achar que são o dono do mundo, eles vão ter só 1 hora. Não chegará a reinar nem por um dia. Deus, com um sopro de sua boca, destruirá o anticristo e todos os seus seguidores, todos os inimigos de Cristo será destruído. Está escrito no Salmo de Davi. Davi disse assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo que será destruída é a morte, que será destruída com a vinda de Cristo, depois que Jesus vir em sua glória sobre as nuvens. Não terá mais morte e os mortos ressuscitarão. A vitória final é de Cristo, não tenha dúvida. Aí ele virá buscar a noiva pura e imaculada de todos os pecados. Aí aqueles que perseverarem firme na fé vai formar uma igreja nova, que vai ser a noiva de Cristo, que ele virá buscar. Quando a igreja for entregue ao anticristo, está cumprindo a palavra que está escrita no Apocalipse, depois que João quando a igreja for entregue ao anticristo, está cumprindo a palavra que está escrita no Apocalipse. Depois que João relatou o julgamento da prostituta, ele viu uma voz vinda do céu. João viu uma voz vinda do céu. E sai dela, a voz dizia assim: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas. Não tenhais que sofrer com suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. A voz dizia, João ouviu, e ele estava autorizado a escrever tudo o que ele ouvisse. Ele ouviu e escreveu: sai dela, ó meu povo, para que não sejais
culpe-se de suas faltas. Não tenhais que sofrer com as pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Quando o mundo se fechou tudo, por causa desta pandemia, foi a mão de Deus que nos tirou da igreja e disse: fique em casa, reza o terço, faça jejum e penitência e viva a sua fé no batismo até que eu chame de volta. Então, quando ele tirou todos da igreja, isso foi a mão de Deus que passou e fechou tudo, fechou também as igrejas. E a igreja está fechada, foi fechada para o balanço. Está tentando abrir agora, mas com muito pouca participação e essa pandemia não terminou e a coisa ainda está enrolada. Agora, um exemplo. Quando um capitão da embarcação começa a esvaziar a barca, é porque algo de mal está acontecendo. Assim aconteceu com a Igreja Católica Romana. Mas não pense que este mal vai ser só para a Igreja Católica. Não, de maneira nenhuma. Este mal que está previsto não é só para a Igreja Católica. A Igreja Católica é a mãe de todas as religiões e de toda a humanidade. Sendo assim, o castigo é para todos. Não escapará um só que não seja julgado. Não pense que este mal vai ser só para a Igreja Católica. Não. A Igreja Católica é a mãe de todas as religiões e mãe de toda a humanidade. Sendo assim, o castigo é para todos. Não escapará um só que não seja julgado. Todas as profecias indicam que esse tempo está muito próximo. O Apocalipse fala do 8º rei, que será o 8º Papa. Na criação do Estado do Vaticano, foi criado em 1929. Então o Estado do Vaticano, que hoje é um país, é um Estado, então foi criado em 1929. E a partir desta data, o Papa se tornou em chefe de Estados, considerado rei. Desta data até o dia de hoje, se passaram 7 papas. E este é o 8º. Papa Francisco é o 8º Papa, o último Papa. Chefe que governa o Estado do Vaticano e governa a Igreja. E vai entregar a Igreja ao 4º Império, que será o Império do Anticristo. O mundo já teve no mundo estava previsto 4 impérios. Já teve 3 impérios. O último império foi o Império Romano, que já acabou há muito tempo, não sei bem a data, mas já terminou há muito tempo. O Império Romano não existe mais. E depois ficou. Não teve outro império depois do Império Romano. E ficou pelas profecias, ficou faltando um império. E esse império que vai vir é o Império do Anticristo. E a Igreja vai se entregar ao 4º Império, que será o Império do Anticristo. É coisa da Bíblia. O Cristo falou do Anticristo e o Cristo virá. Isso aí é só se não acredita no Cristo. Se não acreditar no Cristo, não é verdade. Profecia do Papa São Malaquias, que governou, o Papa São Malaquias governou a Igreja por volta do século XII, século XII. Ele fez uma lista de 112 papas que haveria de suceder os 2 últimos, haveria de suceder. E os 2 últimos vestiriam de branco. Nós vemos o Papa Bento XVI e o Papa Francisco vestido de branco. E o Papa Francisco é o 112º Papa depois de Malaquias, e veste de branco. Estas profecias de São Malaquias também indicam que o Papa Francisco será o último. Depois desses acontecimentos, aquele que perseverarem na fé, se formará a nova igreja, que terá alguns bispos conservadores que hão de conduzir a igreja até a vinda de Cristo.
Será um tempo curto, mas vamos ter, depois de tudo essa passada, a igreja ser perseguida e muitos cristãos mortos, e a perseguição nunca houve antes nem haverá depois. Porque isso foi Jesus Cristo falou, nunca houve antes nem vai haver depois. Então, depois de tudo isso, que Deus vir e acabar com o anticristo e com todos os seus seguidores, e com o demônio, tudo que afastar todo o mal da terra, daí vai vir uma paz, uma tranquilidade, e aquele que perseverou na fé vai formar de novo uma igreja, não sei se com muito ou pouco, não importa a quantia, mas depois será uma igreja santa, pura e imaculada, aquela que o Cristo virá buscar no último dia. E com a vinda do Cristo, quando ele chegar, ninguém mais vai morrer. O último inimigo que será destruído é a morte. O último inimigo que será destruído, porque Deus vai acabar com todos os inimigos de Cristo, vai colocar tudo debaixo dos pés, está escrito, colocar tudo debaixo dos pés. Então, o último inimigo que fica vai ser a morte. Quando Cristo aparecer em sua glória nas nuvens, a morte não terá mais poder, e os mortos ressuscitará. Isto é a nossa fé. Fica com Deus, salve Maria, e que Deus nos guarde a nossa fé, porque não podemos perder tudo, mas não podemos perder a fé. Podemos perder a vida, mas não podemos perder a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fica com Deus e reza, e se prepara, porque não vai ser fácil. É muito triste, não vai ser fácil. A partir de outubro deste ano, vamos ver como fica, depois que a igreja foi entregue na mão, depois que o Papa e os bispos se reuniram lá no Vaticano dia 15 e assinar o Pacto Global, entregando o poder na mão de um só governo do mundo, vai haver um só governo, uma só religião, um só sistema político e uma só religião. E essa religião é a religião sem Deus. Essa religião vai ser uma religião muito boa, que vai ficar toda à vontade, cada um vive do jeito que é, mas é uma religião sem Deus. Essa é a teologia da libertação, já defendida pela igreja há muito tempo. Afastou, foi condenado, agora voltou de novo e já está sendo adotado pelos cardeais e bispo e papa. E nova era, nova ordem mundial, nova era, tudo isso. Tudo é o fim. Mas só que a vitória verdadeira é nossa. A vitória verdadeira é de Cristo. Quando tudo se concretizar, que eles achar que são dono do mundo, vão começar agora a governar, daí Deus vem, dentro de uma hora, acaba com tudo. Com o sopro de sua boca, acaba com tudo.